Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, né? Nesse dia, que é o 29 de junho de 2022, né? Graças a Deus, estamos aqui. Paz seja com todos nós. Paz, graça e misericórdia. Essa é a nossa saudação, né, irmãos? Saudação da igreja é paz, graça e misericórdia nos sejam multiplicadas, né? Para que possamos andar pelas veredas direitas, né, das virgens prudentes em direção à Nova Jerusalém, né? A Jerusalém Celestial, que é o nosso objetivo, né? O objetivo da igreja, das virgens prudentes, é exatamente esse aí, né? E é o que nós estamos tentando fazer, né? Em vigilância, em obediência, né? Em meditação, em muita oração, né, irmãos? Em exame das Escrituras, procurando exatamente nos aperfeiçoar no entendimento e na prática também, né? Não é só no entendimento, é na prática também, nas mínimas coisas, né? É isso? Quem desprezar os pequenos mandamentos, né? Não vai poder seguir os grandes mandamentos, como está escrito, né? Quem despreza os pequenos mandamentos, provavelmente, né? São palavras do Senhor Jesus, né? Depois os irmãos procurem a citação, porque nós vamos falar de outra coisa, que outra citação, né? Então, Pai seja com todos nós. Nós estamos falando aí da história da igreja, né? Que estamos vendo aí que ela se confunde com a história da religião, né? Os compêndios aí, os livros e mais livros, né? Foram escritos sobre a história do cristianismo, da igreja católica, do protestantismo, né? Então a gente vê que, analisando, né, profundamente, colocando o prumo das escrituras, nós vamos ver que aquilo ali não é igreja, porque lhe falta alguns atributos da igreja, né, algumas qualidades, não é isso? A igreja é outra coisa, né? A igreja ela é um ser vivo, né? A igreja é viva. A igreja ela pensa, ela ora, né? Ela medita 24 horas no dia na presença do Senhor, né? O Deus de Israel, nosso Deus, o Deus Altíssimo. Então nós estamos vendo aí, né, que essa história da igreja ela não foi escrita por ninguém ainda, né? Mas foi, né? Lá no Apocalipse nós vemos vários textos que falam da igreja, falam das virgens prudentes, né? Falam daqueles que têm as suas lâmpadas acesas, né? E que têm o azeite suficiente para não deixar apagar a sua chama, né? Que é a sua fé. Então, irmãos, o que a gente está dizendo? Então, a igreja, né? A igreja, como diz o Senhor Jesus lá na carta à igreja de Éfeso, o que ele disse lá? Se você não se arrepender para o ministério, né? Se você não se arrepender das heresias que você anda, né, absorvendo e ensinando, eu vou tirar o teu castiçal, vou tirar o teu castiçal. O castiçal é a igreja, conforme exatamente está escrito, né? Então eu queria mostrar aqui para os irmãos um texto das Escrituras, aqui no Apocalipse, que nos mostra aqui, né, onde é que a igreja estava, né? Onde é que a igreja está, não é isso? Então vamos ver aqui o capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 13 em diante, né? Nós vamos ver aqui o seguinte, ó. Então o capítulo 12 ele está descrevendo aqui, né,
O que aconteceu com a igreja e com Israel, que é aquilo que a gente está dizendo sempre, né? Que Israel, o que aconteceu com Israel é uma sombra daquilo que aconteceria com a igreja, né? Então a igreja está palmilhando um caminho semelhante ao caminho que foi palmilhado por Israel, né? Certo? Conforme nós já vimos aí em outros vídeos. Então nós vemos aqui, né? É uma revelação, né? Que o apóstolo João recebeu. Ó. O que ele diz aqui? Versículo 13 em diante do capítulo 12 de Apocalipse. Ó. Quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera a luz ao varão. Então aqui claramente ele está falando de Israel, né? Certo? Aí o que ele vai dizer? Ó, foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo fora da vista da serpente. Estão vendo aí? Ele está falando aqui de Israel, né? Certo? Então Israel teve, né? Teve as suas diásporas, né? Foi expulso e tal da sua terra, não é isso? Certo? E ele tem um remanescente. Israel tem um remanescente. Então o remanescente dele foi para onde? Foi para o deserto, longe da vista da serpente, né? E esse remanescente está guardando, né? A lei de Moisés, está guardando a graça, né? Então nós estamos vendo aí. O mesmo vai acontecer com a igreja, como nós estamos vendo aqui. Ó, e a serpente lançou da sua boca, ó, atrás da mulher, água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. Olha aí, né? Então ela estava fora da vista da serpente, o que a serpente fez? Lançou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Quer dizer, o que é isso aqui? Perseguições, né? Perseguições físicas e perseguições mentais, né? Com outras religiões, com heresias, né? E com desvios, né? De entendimento, tudo isso, né? Para que pela corrente a fizesse arrebatar, para que ela pudesse exatamente tragar Israel, né? A serpente. Então isso é uma figura da igreja. A mesma coisa aconteceu com a igreja e está acontecendo com a igreja. E aí o que aconteceu? No versículo 16, e a terra ajudou a mulher. E a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. Né? Que na verdade é a terra, né? Por ordem do Deus Altíssimo, né? Então essa terra, esse deserto, está protegendo Israel e está protegendo a igreja. Então a igreja, a história dela está aqui no Apocalipse, está nos profetas, né? Então nós temos aqui exatamente essa história. Então ele está falando ao mesmo tempo de Israel e da igreja, né? Continuando aí, ó. Então a terra ajudou a mulher, né? O Senhor fez com que a terra se abrisse, né? E tragasse o rio que o dragão lançara da sua boca, né? Ou seja, não deixou que esse rio arrebatasse, né? As virgens prudentes, né? A igreja, que está em obediência, e que nós sabemos onde ela está em alguns locais, né? Mas não sabemos onde está em todos os locais, é isso? Então ela tragou esse rio. Tragou como? Pela doutrina, pela obediência, pela fé, pela esperança, né? Que as virgens prudentes, elas não têm os seus candeeiros cheios de azeite. É exatamente isso aí, né? As virgens prudentes estão no deserto, estão longe da vista da serpente, né? Por quê? Porque elas estão em obediência, né? Elas ouvem a palavra e a põem em prática. E aí no versículo 17 nós vemos o quê, ó? E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Olha aí.
falando de Israel, né? Certo? Aí ele vai falar o resto da sua semente, ó, o dragão irou-se com a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Que resto é esse aqui? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, né? Tanto de judeus como de gentios, né? Mas principalmente falando da igreja, né? Certo? Então o dragão irou-se e foi fazer guerra ao resto da sua semente. Então ele quer fazer guerra, ele vai fazer guerra a esse restante, né? Principalmente aqueles que ficarem, né? Depois do arrebatamento da igreja, que nós sabemos exatamente o que vai acontecer e estamos esperando. Então vamos parar por aqui hoje. Paz seja com todos nós e até amanhã, se Deus quiser.